acontecendo isso com o Esporte Clube. Confiança. Confiança Esporte Clube. Isso mesmo. E sobre um quadro de sócios que existia no clube, 144 sócios. Isso. Onde foi parar esses sócios? Isso. Possivelmente, aí a gente não tem como dizer, mas foi requerido a presidente executivo, né? O presidente executivo ele vai ter esse prazo que foi colocado para ele na justiça, para ele juntar aos autos a documentação do Confiança. Então, inclusive, os sócios devem ser juntados à lista dos sócios. É porque eu estou aqui passando aí para suas mãos. Sim. O quadro de sócios do Confiança. O quadro de sócios do Confiança, sócios que existiam e que ele rasgou a sociabilidade dessas pessoas, dizendo que não tinha mais sócio o clube. Isso foi também outro crime praticado por ele. A gente tem que verificar isso. Eu estou passando agora, né, para suas mãos. E vamos fazer também essa análise dessa documentação. Essa documentação. Isso. Perfeito. O senhor falou em finanças. Sim. E me veio a lembrança agora que existia um imóvel lá no Campo do Confiança. E esse imóvel foi vendido sem passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. O Conselho não tomou conhecimento. E ele vendeu esse imóvel por 120 mil. E não prestou contas da venda desse imóvel. Era a sede do Confiança. A cidade de Sapé tomou conhecimento de que um cidadão empresário lá foi quem comprou esse imóvel. Então isso também vai ter que ser prestado contas da venda, como foi feita a venda. Isso. Porque perfeito. O prédio era uma doação do Instituto do ISEG para o Confiança. Como é que conseguiram vender? Isso, perfeito. Assim, quem manda na Constituição e no patrimônio da associação são os associados. Sendo feito corretamente uma assembleia deliberativa, corretamente exercida junto com a presidência, junto com o Conselho Deliberativo, se for o caso também junto com o Conselho Executivo, não tem problema. Mas nesse caso precisaria de ser o Conselho Deliberativo. Perfeito. E essa reunião tem que acontecer. A gente já fez o requerimento ao cartório, junto ao cartório da cidade, e ele está já trazendo a documentação necessária para a gente poder fazer essa verificação. A gente não pode levantar qual foi o motivo dele, ou se realmente ele utilizou o valor, se teve esse valor. Isso tudo vai ser trazido nos autos, vai ser trazido também no processo, junto com a ação principal. E depois dessa ação cautelar, terá outras ações, inclusive outros desdobramentos. E isso vai ser analisado junto também. Então, hoje a gente não tem como lhe responder se teve a venda, se não teve a venda, quanto foi, para que foi, para onde foi esse dinheiro. Então, a gente tem que fazer primeiro a análise documental. E depois a gente vai fazer a apuração junto com o Ministério Público, junto com a polícia, junto com a Justiça. E isso é o que a gente precisa fazer. Também temos, se for falar nessa questão de irregularidades, a gente tem outra também. Nessa modificação nova do Estatuto, temos a questão de uns sócios especiais. Benemérito. Especiais. Especiais, E esta questão desses sócios especiais, ou não, a nomenclatura correta seria sócio benemérito, né? Mas aqui eu vejo como sócios especiais. E eu peço desculpa, isso aqui é a minha opinião, é que se tiver qualquer coisa com o clube, o patrimônio do clube vai para eles. Se chegar a se dissolver o Confiança. Isso, acabou o Confiança, CNPJ vai ser dado baixa, vamos vender o campo. Isso, aí todo o patrimônio passa para ser para os sócios beneméritos. E quem seria esse sócio benemérito? E a maioria da fatia da venda do campo? Não se sabe. Então a gente tem essa situação também. Quem são os sócios beneméritos que vão receber o patrimônio integral do Confiança? E para que uma pessoa seja considerada um sócio benemérito, se você for analisar o que é benemérito, perfeito, são pessoas do bem que fizeram alguma coisa pelo clube. Correto. Que tem prestação de serviço. E outra situação, para você ser um sócio benemérito em qualquer associação, pelo menos das que eu já ouvi falar em toda a minha carreira, toda a minha vida, você tem que passar por um crivo também de uma votação. Tem que passar pelo conselho também. Pelo conselho também. Então, quem são os sócios beneméritos que foram votados e eleitos como beneméritos
Ou se foram conselho? colocados na calada da noite, né? Perfeito. E aí nós temos outro problema que ainda não veio. Isso aqui já é uma primeira mão, né? Não veio, mas ainda vai chegar essa parte. Existe a intenção, doutor Bruno, Sim. existe a intenção do senhor, junto com o escritório, de pedir uma auditoria, depois de apresentar as contas, depois que o senhor Wilson Nascimento apresentar as contas, uma auditoria. Sim, para perfeito. verificar a documentação que comprova a receita, as despesas. Isso, perfeito. Por quê? Qual o motivo? Uma forma é o advogado apresentar toda a questão de prestação de contas, mas temos uma situação aí. Nós temos interesse. Todo advogado que trabalha, toda parte que trabalha tem um interesse no processo. Uma auditoria, não. A auditoria é uma empresa à parte que faz a auditoria das contas, que faz a auditoria da documentação, que faz a auditoria, inclusive, do patrimônio físico do clube ou da empresa. É o escritório de contabilidade. Perfeito. E a gente tem que fazer essa contratação. Então, estamos aguardando essa documentação do senhor Wilson chegar para depois a gente poder fazer essa auditoria correta pela lei e a parte dos litigantes do processo. Que aí ele não vai ter essa questão de interesse no processo. Vai trazer a verdade dos fatos. Isso é o que importa para a justiça e para a lei. Resumindo tudo isso, o que aconteceu lá em Sapé, de atas que foram registradas no cartório, mudança no estatuto, sim, tudo foi feito ilegalmente. Tudo. Até na mudança do estatuto, que foi utilizado um documento assinado. Isso. Por uma pessoa, por procuração, que essa pessoa não teve autorização, não teve procuração do presidente do Conselho Deliberativo para assinar esse documento. Perfeito. O que chegou para... Inclusive, foi o início dessa denúncia. O que chegou para a gente, e a gente começou a fazer a petição e a documentação que foi avaliada e verificada foi... Primeiro, as denúncias que chegaram junto, né, à parte que o senhor Williams e trazido ao escritório foram: houve reuniões e as reuniões não participaram os membros. Depois chegaram outras dizendo que os membros, né, os conselheiros também não tinham conhecimento. Tinham sido avisados por terceiros. Um amigo disse a fulano e a cicrano que ia ter a eleição lá no Confiança Esporte Clube. E aí ele foi. Chegando lá, foi constatado que teve que seria uma reunião para participar de um tipo específico de parceria de empresa. E para ele não foi apresentado que seria uma modificação do estatuto. E daí por diante, tudo começou a virar uma bola de neve. Que a gente, enquanto mais se mexia na documentação do Confiança Esporte Clube, mais verificamos que tinham coisas erradas. Até o momento da gente chegar na assinatura. Nós temos em mão, inclusive consta no processo, consta inclusive nas matérias de jornais, que outra pessoa assinou pelo presidente, né, do conselho, isso, deliberativo, e ainda informa lá que é por procuração. E a gente já falou aqui que, inclusive, o próprio estatuto anterior, que é o que seria válido, ele proíbe a assinatura por procuração. Então, se ele proíbe por procuração, não tem como alguém assinar por você e colocar ainda por procuração. E outra, você vai no cartório e pede: cadê a procuração? Não existe. Pergunta a pessoa: cadê a procuração? Não sabe. Então, é uma procuração que não existe, né? É só a questão da assinatura para dar legitimidade, uma forma de tentar tornar o ato legítimo. Só tirando as dúvidas, que é também dúvida de muitas pessoas. Sim. A dúvida de muitas pessoas. Como é que um cartório ele registra sem pedir a procuração, se é por procuração? Perfeito. É assim. A questão do cartório, a gente não pode condenar o cartório, porque o cartório não tem atribuição para isso. Mas para registrar um documento assinado por procuração, não tem que ter a procuração? Isso, mas o que vem na hora que você traz a documentação para o cartório ele só faz analisar formalmente a documentação. Consta a ata, consta a assinatura de alguns membros e a assinatura dele está reconhecido firma.
Inclusive a assinatura que consta lá que seria por procuração também foi assinada e reconhecida firma dela. Então não tem como uma pessoa depois dizer, não fui eu que assinei. Foi você que está lá. Foi reconhecido firma da sua assinatura. Então o que acontece? O cartório não tem culpa sobre isso. Não é questão do cartório. Ele faz uma análise formal, consta-se em uma ata e faz o registro da ata. A ata, inclusive, quando ela é todo documento que é registrado em cartório, a intenção dele é dar publicidade. Da veracidade e da publicidade. Se a documentação que foi juntada foi errada, se as atas que foram juntadas são fraudadas, isso não tem a ver com o cartório. Tem a ver com a pessoa que teve essa má-fé de juntar no cartório um documento sabendo que estava errado. Então essa pessoa deve responder pelos seus atos, não o cartório. Isso não é análise do cartório. Inclusive, é uma análise de advogado. O Código Civil Brasileiro obriga que tenha assinatura de advogados em constituições e reformas de estatuto. Qual o motivo disso? É porque precisa de uma análise jurídica, correto? Aí, nesse caso, teria que ter a assinatura de um advogado. E consta a assinatura do presidente executivo e do presidente do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo junto com os conselheiros. Com os conselheiros. Perfeito. Inclusive, o presidente do Conselho Executivo, pelo estatuto anterior, ele não poderia convocar. Ele não poderia apresentar. Como diretor, presidente, executivo, ele não pode convocar conselho. Isso. E ele, inclusive, a informação é de que ele ocupa o cargo de tesoureiro, de presidente executivo, de presidente do Conselho Deliberativo, ele é tudo, né, do Confiança. Isso são informações que estão chegando para nós, isso são denúncias que estão sendo apuradas. A gente ainda vai fazer essa verificação e vai tomar as diligências necessárias para poder fazer essa apuração. Doutor Bruno, o Confiança não tem tesoureiro. A diretoria foi formada sem a figura do tesoureiro, porque não consta em ata o nome da pessoa que exerce a função de tesoureiro. Mas tem um rapaz que faz cobrança para o Confiança e esse dinheiro é repassado não para uma conta do Confiança, e sim entregue em mãos para o Wilson. Também está sendo investigado, né? Isso, essa situação também é investigada. A questão do tesoureiro, né? Pelo que a gente vê, do conselho, existem dois conselhos, o conselho executivo e o conselho deliberativo. O conselho deliberativo também tem seus conselheiros, que são os fiscais. Conselho fiscal, que seria do financeiro. Também não se há as atas pela documentação que consta até o momento e que está chegando do cartório, não consta quem são em si as pessoas hoje responsáveis pelo Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal. Especificamente. Mas também não consta alguns membros do Conselho Deliberativo, que seriam os fiscais ou tesoureiros. Isso tudo está sendo apurado, isso tudo vai ser tratado no momento oportuno. A situação do Confiança, né, do Bruno Flores, é complicada, viu? Isso. São muitas denúncias, muitas irregularidades. E cada dia chegando mais, William. E chegando mais e mais e mais. É lamentável que um time que foi campeão paraibano em 1997, que voltou depois de 20 anos para o cenário profissional dos eventos realizados pela Federação Paraibana de Futebol, foi campeão da 2ª divisão ano passado. Sim. Depois de tanta luta. Sim. E teve agora a decisão de entrar no Campeonato Paraibano e foi eliminado. E hoje se encontra dentro dessas irregularidades praticadas por pessoas que assumiram a sua diretoria executiva. É lamentável que uma cidade com quase 60 mil habitantes, que tem uma torcida fanática, e aí eu quero me dirigir aos torcedores do Bicho Papão, que são fanáticos, que gostam do time. Como é que está hoje a torcida? O que é que a torcida está pensando de tudo isso que está acontecendo? E também quero chamar a atenção dos conselheiros do Confiança,
Várias reuniões foram marcadas e muitas pessoas não compareciam porque não tinham compromisso com Confiança. É por isso que existe o Conselho Deliberativo, para que fatos dessa natureza não aconteçam. Isso está acontecendo na cidade de Sapé. Dá para continuar aquele áudio, Sombra? Dá? Vamos colocar mais um pouquinho do áudio, né? Pronto. A gente vai continuar um pouquinho do áudio daqui a pouquinho. Inclusive, Williams, é bom também saber que a questão da cautelar que ingressamos e tivemos êxito nessa primeira fase, ela é importante. Ela é muito importante. Importante para os torcedores, é importante para os associados, é importante inclusive para a cidade de Sapé. O clube em si é um patrimônio da cidade de Sapé. O que acontece? Essa ação cautelar visa exclusivamente, como a gente já conversou, a prestação de contas, a prestação de documentos, parcerias que o clube tenha para tornar isso público. O que mais queremos é a publicidade dos atos do clube. E uma transparência, né? A transparência do clube. Se estiver tudo ok, tudo certo, siga-se as eleições. O que não pode é um efeito cascata. Qual é o efeito cascata? É que se o estatuto novo, a documentação nova estiver totalmente errada, que é o que a gente está vendo até agora, tudo que venha daqui para frente pode estar errado. Então, o Confiança pode ter feito um contrato, uma parceria, pode estar participando de um campeonato. Pode estar sendo gerida por uma SAF. Perfeito. E o grande problema é, se tudo isso começou de um vício, tudo que veio do vício para frente é a árvore do fruto envenenado. Então, todos os frutos se perdem. E o que a gente quer é evitar que isso aconteça. Esse é o cuidado que estamos tendo e é o cuidado que o presidente do Conselho Deliberativo está tendo para toda a população e para todos os amantes do Confiança. Que ele quer, inclusive é o que eu entendo, é que o presidente, junto também com este escritório de advocacia, quer trazer publicidade, trazer legalidade para que o Confiança tenha, sim, uma base forte, sólida, e não fique tremulando sempre para cair. Isso que a gente não pode deixar que aconteça. E essa semana, a semana que passou, o Ministério Público da comarca de Sapé mandou investigar o aluguel do campo para realização de eventos. Sim, também. Não teve aquela denúncia? Também. Que o Ministério Público mandou apurar e está apurando. Também estamos fazendo essa mesma apuração. Para alugar, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Também. Porque trata-se de finanças. Perfeito. Trata-se de dinheiro. Prestação de contas. E como é que está as contas do Confiança? Porque tem que ter uma conta. Tem que ser assinado tudo pelo presidente executivo e pelo tesoureiro. Perfeito. Não é assim, doutor Bruno? Fora isso, prestação de contas para o Conselho Deliberativo, para saber se aquele caminho realmente é o caminho que deve ser tomado. Porque depois que tudo isso acontece, é muito complicado. Olha a situação que nós nos encontramos hoje, né? É isso que a gente tenta evitar daqui a 3, 4 anos novamente. Temos que agora parar o que estamos fazendo, limpar a bagunça, organizar a casa para a caminhada ser correta, ser segura. E dentro da legalidade. E dentro da legalidade. Já está pronto aí, meu produtor? Nós vamos só ouvir mais um pouquinho aí a narrativa. Sim, sim. É o tempo do senhor tomar um copo com água. Tá saindo aqui não, viu? Agora. Uma eleição para a diretoria de um clube de futebol. Não, adiante. Lá no interior. Adiante. Até a metade.